Salve, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Guto Lima, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. A gente está começando um projeto novo, um projeto de podcast, e estamos dando início a uma série. Dentro do podcast a gente vai ter algumas séries, e começa uma série que para mim é muito importante, que é uma série focada em Canoas, em personalidade de Canoas, políticos de Canoas, pessoas que sejam relevantes para nossa cidade. Então, fica por dentro, já te inscreve, dá um like, comenta, faça perguntas. Todo mundo que está vindo aqui pode voltar a ser entrevistado outra vez. E hoje, para começar essa nova leva de programas, eu tô com ele, que foi candidato à Prefeitura de Canoas, Rodrigo Cebola. Tudo bem, irmão? Tudo bem, é uma honra poder estar aqui, né, fazendo essa abertura Pô, tamo desse junto. bate-papo que é interessante para a cidade, é importante, né, para que a gente possa também, né, tá conhecendo um pouco melhor aqueles que participaram de certa forma de algum pleito, né, mas também conhecer as pessoas de Canoas, né? É Porque a isso. maior riqueza da nossa cidade é o nosso povo e a nossa cultura. É isso, essa é a ideia, essa é a ideia. A ideia é trazer para diálogo mesmo, porque a gente tava falando no off aqui, às vezes a galera acompanha muito problema geopolítico que assusta, que assusta. Quando chega a manchete, tal país está em conflito com tal, assusta, a gente comenta muito, mas às vezes a gente não sabe quem é que opera dentro da própria cidade, assim, né? Então, Sim. a ideia é essa, assim, conversa bem aberta, até porque eu não sou alguém que tem tanto, não tem um conhecimento político aí. Então, a minha ideia também é aprender com os convidados aqui. Tá você aqui hoje, a gente quer outras pessoas também, até que tenham pensamentos opostos ao seu, assim. Eu tô aqui muito como a galera que tá em casa, tô como ouvinte aqui. Então, aqui, ó, não, vamos começar. Eu quero fazer a pergunta do seguinte: é Rodrigo Cebola, mas Cebola não é teu nome mesmo? Não, é apelido. Era apelido do meu irmão e aí acabou ficando. Era apelido do teu irmão e aí Meu irmão. tu. Na época do quartel, servi na base aérea de Canoas ali. Uhum. Fui S1 ali 4 anos. E naquele período ali o pessoal ficou sabendo que meu irmão era Cebola e começaram a me chamar de Cebola. Eu não gostei do Não, apelido e aí ficou, né? se não gostou, é aí que cola. Mas eu sou o Cebola genérico, né? Ele é o Entendi. verdadeiro Cebola. Não, Entendi. E você é natural de Canoas? não, eu nasci em São Paulo. Ah, tu nasceu Só em que São a Paulo. família toda é aqui do Rio Grande do Sul, né? Pode É que uma crer. época o pai trabalhava em empresas que faziam tubulação da Petrobras, né? Pode Com crer. caldeiraria. E aí Aham. viajava o país inteiro. E eu acabei nascendo lá em São Paulo. Mas vim Ah, com menos de um saquei. ano de idade para Canoas, né? Saquei. Não, Eu da sou hora. gaúcho, né? Não tem. Cebola não é paulista, cebola gaúcha. Maravilhoso, da hora. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que é o papo cebola, eu peço perdão, até eu tô com o celular aqui, porque é onde tá as perguntas, tá? Assim, a gente nascido depois de 98 tem um problema que a gente não sabe mais usar folha de papel, né? A gente precisa do celular. Já que tem o apelido de cebola, meu, me diz uma coisa, Canoas tá mais chorando ou fazendo chorar? Qual é, Ah, na tua opinião, assim? o povo tá chorando, O né? povo tá Tá bem chorando, né? difícil a coisa, né? Mas é uma situação assim que a gente já vem chorando há algum tempo, desde antes da pandemia. Aí veio a enchente que abalou bastante a estrutura da cidade e infelizmente a gente não está longe de se com essa crise climática toda e nós termos uma nova tragédia na cidade, Sim, porque sim. o cinturão de Dix ainda não foi, né, completo, não foi Uhum. finalizada a obra. E é aquilo, obras com urgência para não fazer o povo chorar de novo, não podem parar, né? Sim, A gente sim. entende. Que Canoas, ela já não, que nem tu falou, antes da pandemia, Canoas já não tava tão legal. Não tava. E daí a gente teve agravantes, né? Que foi Sim, a pandemia pegou, na verdade, a pandemia pegou o mundo inteiro, né? sim. Prejudicou literalmente o mundo inteiro. E depois a gente ainda teve mais as enchentes aqui em Canoas, sendo um lugar extremamente afetado, Sim, assim. foi a maior crise climática, a maior tragédia climática que nós tivemos no Brasil, na história, né? Hoje eu não me lembro de outra, né? Teve Brumadinho, mas foi uma coisa um pouco mais local, não foi tão grandioso que nem foi a enchente de 2024, né? Mas que já vinha dando sinais em 2023. Nós tivemos no Vale do Taquari grandes enchentes, né? Sim. E as autoridades locais não Era isso que eu, tomaram, né, as as medidas. medidas necessárias. Tinha um barco, né, comprado para a Defesa Civil, e aí fica muito complicado de pensar assim, o governo está planejando
uma pré-crise, né? Era isso que eu ia te perguntar, assim, já ocorreu, em algum momento, se ocorreu que isso poderia vir a acontecer, assim, dentro de Canoas, principalmente a Matias, porque Matias, se eu não me engano, ali era uma área de plantação de arroz, há muitos anos atrás, né? Sim. Laranja. Algum momento isso ocorreu para alguém que poderia ter algum tipo de problema, assim? É aquilo, nós temos uma defesa civil que deve estar planejando o tempo inteiro coisas absurdas, ainda mais em uma cidade que nem Canoas, que tem uma base aérea que passa cortada por duas rodovias, né? A 448 e a 116, onde passam, né, em líquidos inflamáveis, né, pode gerar alguma questão, e a Petrobras, né, a Refap, que por baixo de Canoas nós temos, né, oleoduto, gasoduto, e que uma tragédia pode acontecer a qualquer momento, mas não se tinha nenhum plano de contingência, evacuação dos locais, né? E nós entendemos assim o quão importante é termos pessoas técnicas na área, principalmente na Defesa Civil. Tanto que na eleição de 2024 nós colocávamos que a equipe da Defesa Civil tinha que ser uma equipe técnica e concursada, né? Porque a gente tem que ter os melhores ali. Sim, né? sim. E, bom, o técnico que ele está enquanto servidor, ele não passa, o prefeito passa. O técnico vai ficar ali, aquele acúmulo, aquela experiência que ele tem, né? E o próprio o próprio conhecimento da cidade como um todo, né? Tem que permanecer esse conhecimento. Então, tinha que ter uma exigência de um concurso técnico para Defesa Civil. Não, e a gente teve a enchente em 2024, mas na verdade o Canoense já sabe, aqui é um lugar de anomalia climática, né? A gente já tinha tido a microexplosões, a gente tem temporal, sempre teve muito temporal aqui em Canoas, assim. Eu cresci no Guajuviras, não é mistério para ninguém aqui, tem vários guajuvirenses aqui que me acompanham. Daí era hábito, morando em Canoas, sabendo que quando vinha um temporal, provavelmente ia destelhar a casa em algum momento, assim. Meu pai era um cara que toda vez que dava um temporal, saía uma telha, o pai fazia... A gente morava no Contel, né? Ele saía de manhã e dava uma volta nas ruas, vendo quem é que mais que tinha destelhado, que daí a gente comprava os material tudo junto, assim. Então, tipo... Cooperativa. Cooperativa, assim, cooperativa. Sim. Meu pai é aquele cara que, tipo assim, que era aquele pobre que se considera de direita. Não, meu pai vai pra líder revolucionário, tu só não sabe ainda, mas é 2 palitos, assim. Então, é muito doido, porque Canoas sempre teve isso desse quesito de vai vir uma chuva, vai vir um temporal e vai atrapalhar. O final do Guajuviras sempre alagou, desde que eu me conheço por gente lá no setor 6, sempre alagou aquela área lá. Então, essa sempre foi minha pergunta. Pô, será que não se imagina que isso pode acontecer? Claro que 2024 foi algo muito absurdo, assim, tudo que aconteceu, de aquela água que estava lá enlajeada, a gente estava vendo os vídeos em casa, e sim, em algum momento aquilo lá ia acabar passando por aqui, assim, né? E aquilo, a crise ambiental foi tão grande que muita gente fala que foi devido ao desmatamento na própria Amazônia, né? No Pantanal, aquela região mais ali, onde tinham os rios aéreos que devido ao calor, eles não subiam né, pro norte e ficavam trancados em Santa Catarina, né? E a chuva foi toda localizada aqui. Mas existem saídas que eu não digo que são paliativas, mas que eu acredito que hoje nós teríamos que tomar medidas, como, né, a cidade esponja. Né? Existe toda uma tecnologia chinesa, né? Estados Unidos está adotando, né? As principais cidades do mundo estão adotando essa questão da cidade esponja. E nós teríamos que iniciar essa transição. Essa né? da cidade esponja é aquela manta asfáltica que ela são várias medidas. Pode são várias medidas. Tem um asfalto verde, né? Que é um asfalto que absorve a água. Né? Uma medida que eu acredito, né, ela não é muito popular, mas asfalto por toda a cidade
isso é crime. Sim. Sabe? Sim. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos muitas ruas que eram aqueles ladrilhos quadrados. Né? Não chega a ser o paralelepípedo, aquele que é pontudo, que a gente jogava bola... Tirava um tampão do pé, né? Nossa, às vezes tava passando de bike, assim, uma vez eu vi um cara passando de bike, a roda da frente trancou no bagulho do paralelepípedo, mano, que tombo feio, cara. Sim, porque eles, a roda trancava, mas aquilo era o ideal para a cidade, né? Porque para ter absorção, o que foi feito na Guilherme Michel, a Guilherme Michel tinha um sextavado ali, aí foi impermeabilizado o solo total, né? Aquele sextavado ainda, ele podia puxar uma água, né, para baixo, absorver. E hoje a gente fica, infelizmente, nas regiões mais altas, como o Guajuveiras, a gente fica refém das bocas de lobo. E aí ela inicia lá, né, com uma absorção, com uma vazão, e quando chega aqui, já chega, né, a chuva de lá, a chuva de cá, começa a botar para fora, aqui na região mais baixa. Então é aquilo, nós fazermos obras só para criar tubulação, a gente tem que fazer obra para tentar fazer com que a cidade ela absorva essa água ao natural, né? E preservar a região de banhado também. Né? Onde tem mata, não pode ser construído. Não, né? E região de banhado, eu acredito que essa região aqui, oeste da cidade, São Luís, Matias, até o bairro Rio Branco ali, não dá para ter novos condomínios, não dá para ter novos... Onde tem área natural, tem que ser preservada. Tem que ser preservado, assim, é muito doido isso, assim, que normalmente a gente tá vivendo um momento político, assim, que dependendo da pauta que tu conversa, a galera já te aloca em algum nicho, né? Tem uma galera que, não é os meus seguidores, assim, mas é a galera que acaba acompanhando coisa, que o hater adora acompanhar alguém, na real. A galera adora me colocar dentro de alguma caixinha da política, assim, o Guto é de esquerda, então tá sem outro comentário, não, agora o Guto é de direita, daí, porra, vocês não se decidem, assim. Agora, depois do Cebola, no primeiro podcast, mas... o Guto comunista. Não, pode ter certeza, já vai ter publicação no Instagram do Ezequiel Vargas, já falando aqui, ó. E esse maconheirinho aqui, ó, eu sempre soube. Agora se juntou com o cabeludo aí. Não, vai ser filial pessoal esse aí, é 2 palitos. Já vi que fechou com o Thiago Santinelli, isso daí não presta. Fique tranquilos. O próximo, inclusive, comenta aí. O próximo eu quero trazer alguém da política de Canoas de direita já pra manter essa encheção de saco. Mas tem umas vamos pedir pro pessoal, né, comentar. Os haters... Não, por favor, bote aí. Quem é que vocês acham que tinha que estar aqui trocando uma ideia? Porque eu tô aqui, eu não tô opinando. Eu quero ouvir, assim mesmo. Inclusive, tem umas pautas que a galera acaba alocando diretamente a algum lado. E talvez a polarização política, ela tá prejudicando um certo andar da carruagem, que é, por exemplo, isso, área de preservação. Automaticamente a galera escuta área de preservação, ela já coloca coisa de esquerda, e acaba não entendendo ou querendo não ouvir mesmo, porque, como eu falei, eu não sou alguém que detém conhecimento, assim. Mas sim, meio que logicamente, eu demorei muito tempo para entender, que nem isso que tu explicou, de que áreas mais altas, que depende da boca de lobo, essa água vai entrando, e por isso que em outro lugar da cidade começa a sair água de dentro do esgoto, assim, que eu nunca entendi. Por que a água saía daquele jeito, do nada tem um geyser ali. E daí sim, levou muito tempo para entender que era isso, caía de um lugar, sobrecarrega, em outro lugar vai sair. Sim. Então a área de preservação, às vezes, é por conta disso, de ter um lugar para a água ir estiando. Ali a gente tem aquela área do Parque Shopping ali, pô, ali quem eu senti um dó foi das preá, tá? Toda vez que eu vejo que eu vi as preá cada vez ficando com menos espacinho, me dava uma dó, assim. Inclusive, vocês que são de direita, que vocês têm a pavor da palavra esquerda, eu quero ver a hora que as preá se filiar ao MST, tá? Daí vocês estão ferrados, daí eu quero ver. Eu quero ver. Tudo nada aí, fazer um arroz, tá uma preá dentro do teu pote de arroz dentro de casa, daí eu quero ver qual é que vai ser. Mas legal, cara, vamos continuando a conversa. Eu lembro, eu assisti os debates à Prefeitura de Canoas, eu tentei me esforçar para assistir, que eu vou te confessar que foi algo muito difícil, assim.
Foi algo muito difícil. Porque, nossa, como a gente tinha idoso concorrendo à prefeitura. Eu tinha a impressão que algum debate eu ia abrir e vocês iam estar numa piscina, sabe? Fazendo polo aquático, uma hidroginástica, alguma coisa. E a maioria que estava ali já era uma galera que estava há muito tempo dentro da própria prefeitura de Canoas, mesmo que não sendo prefeito, né? O Ayrton foi vereador há muito tempo. Né? Pode me corrigir se eu estiver errado. Foi vereador e foi base de todos os governos, né? Todos, né? Sempre foi um cara que jogou com todo mundo, assim, né? Tinha o próprio Jairo, né? O próprio Jairo, né? Ex-prefeito e tudo mais. A Beth Colombo, que a Beth Colombo também já tava uma cota. O que tava com aquela... A Beth Colombo desde o Lagrange, né? É muito tempo, né? É muito tempo. O Lagrange já faleceu, já faz 25 anos, né? E também o Márcio Freitas, que tava... A coisa mais impressionante do Márcio Freitas é aquele cabelo que... Aquilo lá pegou a gente desprevenido, aquele cabelo dele lá. Ela queria disputar comigo. Cabelo... Eu tava querendo disputar os votos com ele e ele disputando o cabelo. Não, e agora o Ayrton tá correndo atrás de ti agora também, né? Que implantou o cabelinho agora também. Assim, eu tenho uma proposta até pra gente fazer. Acho que em 2028 não precisa ter eleição. A gente pode disputar quem tem um cabelo mais comprido e já fechou a... Já era. A galera vai começar a cortar isso aí e falar, olha aí, ó, Cebola tá querendo dar um golpe, cara. Um golpe cabeludo. Um golpe cabeludo. A coisa vai ficar cabeluda em Canoas. E a gente teve também o Campeol, né? Que a gente teve o Campeol, que eu até brinquei no meu show, assim. Eu fiquei muito surpreso, descobri um dia que o Campeol me seguia. Só que o Campeol é aquele cara que, dependendo do vídeo que eu faço, às vezes ele tá me seguindo, às vezes ele para de seguir, tá ligado? Assim, e o maior argumento do Campeão era tipo assim, cara, eu nunca fiz política, tá ligado? Sim, não. Que querendo ou não, eu vou falar agora em nome de quem se identifica mais como isento, não abraça tanto entende coisas de esquerda, entende coisas de direita, mas meio que não tem... Cara, vira um baita de um argumento pra quem não quer ser refém de guerra política, porque na nossa cabeça tá ok, é o cara que tá zero bala. Sim. Ele tá zero bala. Não vai ser o cara mais preparado? Tá, mas a princípio também não vai ser o cara mais com tanta ligação política pro mal também. Que eu, na verdade, tenho uma coisa que meu pai me fala muito, que a minha família é toda pessoa muito simples, assim, né? Meu pai vem da elétrica, construção civil e tudo mais, assim, né? Então, o meu pai ele tinha uma teoria de que nenhum governo deveria ficar 2 mandatos. Deveria se fazer um mandato, o melhor que tu pode fazer, sim, e daí tu abre mão da corrida política, deixa outras pessoas disputarem, e em seguida, daí tu pode voltar na próxima, assim, né? Eu fecho totalmente com teu pai. Eu fui candidato a deputado federal em 2022. E uma das nossas propostas era que o poder legislativo também tinha que ter apenas 2 mandatos. Porque hoje a gente tem, aqui em Canoas, temos vereadores que estão há 8 mandatos, ou 9. Né? Aí imagina, como é que tu vai... O Guto Lima vai ser candidato a vereador, mas vai disputar com aquele que já está há 8 mandatos. Tu tem as ideias, tá oxigenada, cabeça, louco para trabalhar, mas aquele que já está aqui há muito tempo, ele tem uma empresa. Ele não tem mais um gabinete, é uma empresa já. Né? Tem um ônibus, tem o carro, e tem toda uma estrutura de trabalho já, né? Que é quase um trabalho. Né? Mas aí, como é que tu vai disputar? E aí nós fizemos a proposta de que desde deputado federal, estadual, né, senador, vereador, tinha que ter apenas 2 mandatos. Se o cara é bom mesmo, fica 4 anos fora e volta depois. Sim. Mas vai para a vila, vai ver nos bairros quais os problemas que a cidade tem. Porque, assim, às vezes tu tá encastelado dentro de um gabinete, tu não vai... tu não sabe o que está acontecendo lá na base de Tu não tá lidando com o povo de fato, assim, né? Porque, assim, é muito fácil. As pessoas chegam, né, no vereador e existe uma questão, assim, da sacralização da política. Às vezes, não, o cara é autoridade, chegam no vereador de um outro jeito. Né? Chegam no prefeito de um outro jeito. Hoje em dia, com as redes sociais, a galera tá denunciando, a galera tá brigando, mas ainda tem esse pensamento da sacralização da autoridade, né? Então, a gente tem que tentar criar mecanismos que barrem esse... quase que um reinado. Isso. Né? Porque... A impressão que dá do Brasil é que em vários momentos no Brasil a gente vive uma espécie de monarquia democrática.
democrática. É democrática, assim, com a falsa sensação de que tu tá mudando, de que tá alterando alguma coisa. Mas várias vezes não, às vezes é as mesmas famílias que estão Sim. lá e tudo mais, assim. Então isso é muito doido. E, bem, você foi a deputado federal? Federal. Deputado federal e você foi vereador, né? Que muita gente acha que tu é vereador ainda. Ah, tem, não. Todos os dias eu recebo xingamento, né? Não é mais. Não tá fazendo mais que a tua obrigação, mas tá só no blá blá blá. Porque a gente faz muita denúncia, né? Sim. E aí, até, bem curioso, essa semana eu estive em Tramandaí na virada do ano, né? Até. Pobre quando vai pra praia é brabo. Peguei né, um ventão na praia, olha. Foi terrível, mas que bom, tive a oportunidade de passar a virada do ano lá. E eu fiz um vídeo sobre a barra do Rio Tramandaí, ali, onde tem... Né, é um dos 3 lugares do mundo que tem a pesca colaborativa, dos golfinhos junto com os pescadores. E a barra ali é um lugar muito bom para quem tem criança, porque é um espaço que não tem muita onda. Né? Isso é um bagulho que eu fico meio chateado com o Rio Grande do Sul, da gente não falar sobre essas informações, que eu não conhecia esse termo da pesca colaborativa, e quando eu entendi, cara, isso é muito legal, isso é muito irado na real, cara. Tu tem os golfinhos tramando junto com os humanos pra pegar os peixes, assim. Sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. Os golfinhos, eles vêm vindo, atiram os peixes. Cara, isso é... Daqui a pouco tu olha assim, tem um baita peixe voando. Cara, isso é muito legal. O golfinho vem e os peixes vão fugindo e vão pra rede de pesca. Isso é muito legal, cara. Como é que a gente não tá falando sobre isso, cara? Isso é muito legal a gente ter isso aqui. E assim. a inteligência da natureza, né? Pô, é impressionante, é impressionante. Só que isso tá sob ameaça, né? Sim. E aí eu fiz um vídeo porque tem uns condomínios de luxo ali em Xangri-Lá, Capão da Canoa, que vão largar dejeto de esgoto sanitário para dentro do rio. E vai acabar com a vida, né? Sim, aí eles estão falando, não, mas vai ser tratado, que isso e aquilo. E é um projeto da EGEA, da Corção, do Governo do Estado. E, inclusive, eu recebi uma série de críticas. Mas como vereador, tu tinha que estar preocupado com Canoas. Aí, eu acho que o morador de Canoas não tinha que estar opinando sobre o Tramandaí. Eu falei, eu sou cidadão brasileiro. Vamos fazer esse corte, só pra tu te defender agora. Olha pra câmera e fala... Eu não sou vereador. Tu não é vereador desde quando tu não é vereador? Fui vereador por 11 meses no ano de 2011. Já fazem 14, 15 anos aí. Pô, né? que não é vereador. Gurizada, daí é isso. Tá com o papel de cidadão. Cidadão, brigando. É aquilo. A gente tenta fazer valer a nossa voz. A base da gritaria, muitas vezes. Né? Sim. Mas, às vezes, a gente não consegue resolver. Mas a gente tá atuante, né? Briga pelo povo. E essa questão ali da Barra, do Rio Tramandaí, para mim é uma questão que eu tenho um carinho muito grande por aquele local. E a questão do meio ambiente a gente tem que lutar em qualquer lugar do país. Né? Olha, estão desmatando a Amazônia, a gente tem que brigar contra. Né? Porque amanhã ou depois, a água que a gente vai beber, o ar que a gente vai respirar, se a gente não brigar por isso, né? Não adianta assim, não, eu sou de Canoas, eu vou defender o rio Gravataí quando ele chega em Canoas. Não, tem que defender o rio Gravataí desde a sua nascente, porque quando chegar em Canoas, pode ali em Cachoeirinha, em Gravataí, já ter poluído e a gente não ter água para beber. Né? O Rio dos Sinos a gente vai defender desde a sua nascente. E é isso. Ótimo, perfeito. Já estamos em 23 minutos. A gente vai ter que acabar marcando outra conversa, tá? A gente vai ter que já tá em 23 minutos já de conversa aqui. Eu lembro que nos debates que eu vi, ter um dos argumentos que tu trazia, muito tentando se mostrar como alguém, como cidadão, como pessoa do povo mesmo, é que tu falava que tu usa de serviço público, tu estudou em escola pública, teus filhos estudam em escola pública. Fora a carreira política, no que você já trabalhou, o que você trabalha, assim, qual é a tua profissão? Tu já executou alguma profissão? Tem algum curso? Eu sou metalúrgico, formado no Senai, a J. Renner. Né? Também cursei História na Unila Salle. Não cheguei a me formar, né? Mas cursei História. E trabalhei na Transurb, fui militar da base aérea. Né? Trabalhei um tempo enquanto Uber, na campanha de 2022, quando... fui candidato a deputado federal, trabalhava de Uber de dia, fazia umas visitas à noite. Né? Mas e atualmente trabalhei na Assembleia Legislativa. Né? Agora não estou mais na Assembleia,
mas a gente segue na luta aí, brigando, né? Tu pretende voltar a concorrer à prefeitura? A tua carreira política, existe uma linha de chegada ou tu tá tentando fazer o melhor que tu pode da maneira com o que vier, assim? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Guto, é muito difícil alguém que é de esquerda, alguém que é da luta, fazer a disputa política nos moldes burgueses que a gente vê hoje, na política atual, né? A democracia, ela é importante, mas ela precisa avançar bastante. Hoje é uma democracia de quem tem mais dinheiro. Né? É muito difícil o Cebola, com um orçamento de 39 mil reais na campanha eleitoral, disputar com alguém que tem 5 milhões. Né? A campanha de prefeito que nós tivemos ali foi um disparate, assim, uma coisa muito astronômica de um lado e limitada para o nosso lado. Mas a gente fazia a disputa e, principalmente, acredito que o período eleitoral é um período também de denúncia, né, e de construção de projeto, para a gente conscientizar as pessoas. Né? Eu acredito que existem possibilidades de elegermos um cargo, daqui a pouco, legislativo. Né? Existe a possibilidade da gente encantar a cidade de Canoas também e mostrar que existe um novo projeto, né, que é diferente de tudo que está aí hoje, mas é um caminho árduo. Sim, né? A gente sim. não fica sonhando assim que vai, com a varinha de condão de um dia para o outro, vai mudar a consciência das pessoas. Até porque, assim, a falta de estrutura, muitas vezes as pessoas se vendem por uma cesta básica, se vendem por 100 pila no dia da eleição, e é aquilo tudo que a gente não vai oferecer. Sim. Né? Porque a gente não trata com empresários que estão por trás financiando uma campanha. A nossa campanha mesmo é na conscientização, né? Conversando com as pessoas, né? e tentando mobilizar, falando que existe como fazer um novo projeto, com a participação das pessoas. Né? Tudo tem que ter mobilização social. Né? As pessoas ter o protagonismo do seu próprio futuro. E falar, olha, a gente vai caminhar, né, e vamos fazer um projeto que não é o Cebola, é um projeto coletivo. Sim. Né? E é isso que a gente sonha. Mas, sim, próxima eleição, 2028, se o povo quiser, a gente vai concorrer novamente à prefeitura. Legal, bacana. Você chegou a mencionar o fato de como representante de esquerda e as dificuldades em relação a isso, mas como é que tu vê a esquerda hoje no Brasil? Ela tá num momento mais interessante, assim, né? Ela tá num momento de ser mais... Existe mais voz, pelo menos. Eu vou fazer 28 anos esse ano. Da época que eu tava na escola, eu sentia que realmente fora o macro de a presidência e talvez alguns deputados, assim, eu senti que realmente não havia muita voz de esquerda. A gente não havia o debate, não havia muita conversa. Hoje a gente vê que tem algumas pessoas nacionalmente falando assim, se erguendo como líderes e até se comunicando muito bem em podcasts e tudo mais. Por exemplo, o Jones Manuel é um desses nomes, assim, que tá vindo uma narrativa impressionante de argumentação, de não o grito e a argumentação real, assim. Como é que tu sente que tá a esquerda no Rio Grande do Sul? Porque a gente sabe que cada estado tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de agir, existe uma preferência. A ponto de que cada estado, às vezes, tem pessoas, tem personalidades que se sentem à vontade para fazer algum tipo de conteúdo. Por exemplo, Santa Catarina, amo Santa Catarina, mas Santa Catarina teve um criador de conteúdo, isso não se refere ao povo inteiro, mas houve um criador de conteúdo fazendo nordestinos são bem-vindos, mas não pode votar no Lula, sabe? Tipo assim, já quer ditar as pessoas. E a gente gosta de trabalhar aqui. Nossa. Chamar os caras de vagabundo. Nossa, a troco de nada, tá ligado? Assim, ok. Então, como é que tu sente que tá esse lance da esquerda no Rio Grande do Sul? Porque eu vejo muita gente falando até que isso também é xenofobia, tá? Você que é de São Paulo, você que é de cima, quando você fala, essa atitude é muito de um sulista. Isso também é xenofobia, isso também Sim, querendo ou não, a gente é o estado com a maior quantidade de religiões de matriz africana. Sim. E eu faço um contraponto muito interessante nessa questão que tu falou, porque assim, é muito fácil tu ser de esquerda no Nordeste, né? Mas ser de esquerda, resistência aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Tu tá resistindo.
Mas eu acredito, assim, Guto, que o Rio Grande do Sul ele foi ponta de muitas políticas progressistas, né, para o campo de esquerda. O orçamento participativo nasceu aqui, Fórum Social Mundial, né, nasceu aqui. Foi um debate importantíssimo, anti-globalização, né, que nós tivemos ali no início dos anos 2000. Inclusive, eu sou fruto do Fórum Social Mundial. Eu comecei a militar, de fato, nas discussões do Fórum Social Mundial. E explica, só fazendo um parênteses para nós, explica para nós e para eles que não sabem, porque eu sei, o que é o Fórum Social Mundial, assim. O Fórum ele tinha um grande lema, né? Um outro mundo é possível. E tinha a inversão, né? O símbolo do Fórum Social Mundial era a inversão do globo terrestre, né? Mostrar que o Sul, né, também tem vez. Até porque assim, a gente entende historicamente que o Sul do hemisfério, né, ele foi saqueado ao longo dos séculos. Né? Todas as riquezas que nós tínhamos aqui na América Latina, na África, foram saqueadas e ainda estão sendo saqueadas. Né? A gente vê um novo momento, né? uma nova pilhagem, né? acontecendo, tanto no continente africano, quanto está se organizando aqui na América Latina também. Mas né, isso é um debate mais longo, mais profundo. Sim. Mas a questão do Fórum Social Mundial era, né, mostrar que poderiam existir relações mais solidárias, né, entre os povos, né, mais solidárias entre as pessoas e também governos que invertessem as prioridades, porque geralmente as prioridades, e inclusive o Fórum Social Mundial, ele era um contraponto ao Fórum de Davos, o Fórum Econômico, né, que se reunia na Europa e acontecia no mesmo período do Fórum Social Mundial, com o viés social, né, com o viés de que a gente poderia inverter as prioridades, de que o centro do debate ele não seja somente econômico das grandes corporações, como é hoje, porque quem paga o artista pede a música, né? Essa questão assim, né? E aí as grandes empresas acham que pagam, só que sem o trabalhador, sem, né, o povo, as grandes empresas não são nada, né? Então a inversão de prioridades, de investir primeiro no social. E o próprio primeiro governo Lula ele foi um pouco fruto de tudo isso. Né? Teve políticas importantes, como Bolsa Família, que né, gerou renda para várias pessoas. E foi uma estratégia econômica por baixo, porque ao gerar renda para aqueles que não tinham, acabou aquecendo o comércio, aquecendo... Né? Tinha localidades no Nordeste que era no dia do pagamento do Bolsa Família, comércio lotava, era, né, era um dia de efervescência. Né? Sim, fazia girar de alguma forma. Fazia girar, porque o dinheiro na mão do rico, ele está esperando a especulação ali, esperando o momento certo para investir. Ele fica paradinho na conta, né? Agora o dinheiro na mão do pobre é vendaval. Ele entra por uma mão, sai pela outra e já... o cara que vai comprar cachaça no boteco, ele está gerando emprego. Sim, sim. Aí a dona de casa que vai lá, vai fazer a unha na manicure, está gerando emprego e renda, né? E o dinheiro está circulando. Isso é uma economia forte, né? Não é apenas aquela economia que a gente olha, a Bovespa, né? O pessoal da Faria Lima, que é o dito mercado, né? Que a gente nem sabe quem é, qual é a cara do mercado. Sim. A gente entrou no... tu mencionou o primeiro governo do presidente Lula, assim. Agora tu como alguém de esquerda. Tu acha que o Lula, em algum momento, ele se perdeu um pouco do discurso inicial, assim? A gente sabe que hoje a gente tem essa guerra de lados. Tem uma galera, da mesma forma que tem uma galera que tem muito carinho pelo Lula, existe uma outra porcentagem quase equivalente de pessoas que tem... Meu pai, por exemplo, que é um cara que eu tô citando muito nesse programa, meu pai era um cara que ele entregou o bottom do Lula no primeiro governo, né? E o meu pai nunca entendi direito, mas ele foi alguém que se sentiu muito traído pelo Lula, a ponto ali de em 2018, quando a gente tem o pai, existia aquele discurso, o antipetismo, e daí ele votar na primeira eleição no Bolsonaro, assim, né? Tu acha que a criação do Bolsonaro é meio culpa do Lula? Olha, eu acredito que
é uma consequência também daquele processo de 2014 ali, daquele segundo turno da eleição Dilma e Aécio, que foi bem complicado. E ali se criou uma polarização, né? O Aécio não queria entregar, achou que tinha ganho a eleição, mas não venceu no voto, né? E aí, a partir dali, todos aqueles movimentos que teve o impeachment, né? Foi um golpe parlamentar, né? Mas o Bolsonaro ele foi fruto disso, né? Eu acredito que o Lula, ele é uma ferramenta da centro-esquerda brasileira, né? Ele avançou em muitas questões, principalmente no social, mas também não dá para fechar os olhos para algumas questões, que nem hoje nós temos a Transurb, que ainda está no plano nacional de desestatização. Né? Isso é que era uma coisa que ele tinha... Que uma bandeira nossa sempre foi, sabe? Que me corrija se eu estiver errado, mas ele havia falado que não iria fazer isso, né? Sim. Porque tem o nosso Transurb e tem uma outra linha do Nordeste também, de trem também. CBTU, eu acho que é. Então, hoje eu também já vi muita gente falando isso, né? Que hoje o Lula não é mais um cara tão esquerda e, como tu mencionou, centro-esquerda. Ele já tá com outro direcionamento, assim. Ele ainda segue sendo uma grande esperança para todos nós. Sim, né? sim. Porém, assim, também fica refém de um Congresso que a maioria que foi eleita é um pessoal que não é tão legal, né? E que o que a gente vê, o Centrão gosta de dinheiro. Eles estão lá para negociar. Se for Bolsonaro presidente, se for Lula, se for o Alckmin, se for o Leite, for o Tiririca, eles vão negociar com os caras. Eles estão prontos para se adequar, Sim. assim, né? E o que são essas emendas secretas? E os caras estão brigando lá para que se mantenha, né, o sistema. Pô, tem deputado ali que tem 80 milhões, 100 milhões em emenda e não sabe para onde vai. E aí é muito complicado. Cidades do interior, assim, do Nordeste, do Norte do país que ganham emendas milionárias, mas que ninguém sabe onde é que está sendo investido. Isso é muito complicado. Então, acho que o governo Lula ele ficou muito refém de um Congresso, que é um Congresso... Né? Vou utilizar um jargão aí que a gente tem trabalhado, que é um Congresso inimigo do povo. Mas o povo vai ter agora, 2026, né, esse ano, para tentar mudar essa realidade, inclusive mudar o Senado. Né? Aqui no Estado, até se aproximou agora, a Manuela veio para o PSOL, né, vai ser candidata a senadora. A gente tem uma perspectiva aí de novos nomes da esquerda, né, para oxigenar os espaços também. Perfeito. A gente já chegando ao final, infelizmente, a gente tá começando a ficar sem tempo. A gente vai ter que marcar outra conversa, mas muita pauta. Não, pauta é o que mais tem, assim. Eu quero fazer uma última pergunta da nossa conversa, depois eu quero fazer só mais algumas perguntinhas para... vou te pedir uma indicação de livro, uma indicação de uma música e que tu indique alguém, um político, uma pessoa que fale sobre política, que as pessoas podem pesquisar e tentar aí analisar com os próprios olhos e tudo mais. Mas a última pergunta dessas nossas pautas, assim, Eduardo Leite é o grande amigo ou inimigo do Rio Grande do Sul? Porque a impressão que eu tenho do Eduardo, até que teve aquela... sobre apoiar o Carnaval do Rio de Janeiro e daí depois ver uma pressão popular tão grande que já foi cansado de quase no mesmo dia e tudo mais. A impressão que eu tenho às vezes do Eduardo Leite é que ele quer ser um Leonel Brizola, que inclusive vocês que falam muito bem do Leonel Brizola, vocês se esquecem que Leonel Brizola, ele era de esquerda, ele foi um líder de esquerda. Resistiu o golpe. Ele resistiu ao golpe militar. Essa história pra mim, isso daí é espetacular, assim. E tem uma história muito interessante de Canoas, né? É mesmo? Na campanha da legalidade, 1961, quando os caças iam alçar voo para metralhar o Palácio Piratini, teve sargento, porque os especialistas são os sargentos, né? Murcharam os pneus dos caças, tiraram o combustível e tiraram a munição. Né? E aí os caças não puderam alçar voo, porque tinha ordem para
bombardear o Palácio Piratini, onde o Brizola estava com aquela submetralhadora fazendo É impressionante, épico, assim. né? É épico, assim. É uma das coisas que, na real, a gente já podia ter uma retratação já de um filme, algo do tipo, assim. São os nossos heróis, né? Sim. Pois é, daí a impressão que eu tenho é que às vezes o Eduardo Leite, e também ele foi o único, pode me corrigir também, que foi o único político que a gente teve que foi governador de 2 estados diferentes, né? Sim. No Brasil. Eu acho que foi. Acho que foi o primeiro e Rio único. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? E ele era rei lá no Rio, né? Ele era rei no Rio, daquele jeito que ele falava, né? Um gauchês, né? A galera adorava ele, assim, eu acho muito legal. E criou políticas importantíssimas, sim, né? Sim, Principalmente na área da educação. Tanto que ele foi reeleito, né? Sim. Ele chegou a ficar 2 mandatos como governador do Rio, né? A impressão que eu tenho do Eduardo Leite é que às vezes ele é um cara que tá tentando galgar meio que esse espaço de claro, estou ilustrando, é uma metáfora de ser um outro Brizola, de ter esse trabalho interestadual, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que ele não tem o afeto da própria população, assim. Sinto que a galera até se sentiu muito traída quando ele se absteve, ele teve que sair como governador para tentar concorrer a presidente, né? E hoje ele é um cara que ele tá tentando galgar o isento, o neutro, o nem tão esquerda, nem tão direita, o não é nós contra eles, ele tá tentando galgar, mas não parece tão sincero, porque esse discurso não existia até certo tempo, e parece mais medida desesperada de tentar se achar. Então, ele até trouxe um comentário sobre a Venezuela, até sobre o vídeo que... Foi bem interessante. Em tese eu concordo, é interessante. Mas entra naquilo, você não tá dando tanta atenção aqui, a gente não tá tão com a vida resolvida aqui, pra tu tá tão com tempo pra querer buscar essas conversas, assim. O que tu pensa, Eduardo Leite? Assim? Eu acho que assim, o governo Leite ele tem sido um desastre em algumas áreas, né? Principalmente nas privatizações. O que aconteceu com a Corsã, né? Que falaram assim, não, quando privatizar vai melhorar tudo. Não, a EGEA é um desastre total, né? O Eduardo Leite ele persegue os servidores públicos estaduais, né? Professores estão extremamente descontentes, né? Mas é que teve um momento ali no ano de 2022 que também não tinha como não votar no Eduardo Leite. Né? Porque do outro lado estava o Chaves é um grande, né, um grande personagem. Não dá para falar que foi o Chaves, né? Que era o Chaves, mas era o Chaves, a turma do Chaves. Né? Porque o Onyx era muito, muito ruim. Né? Sim, muito ruim. Sim. Qual é o teu projeto? Olha... Diz o teu primeiro. O meu é melhor que o teu. Não, isso é maravilhoso. Esse diálogo, ele é impressionante, cara. Aí o Leite parecia que não acreditava, né? Fazia tipo, não tô acreditando nisso. Ele tava incrédulo. Talvez, então, o grande problema de Eduardo Leite é como ele não teve que disputar de verdade uma eleição, alguém que tinha que fazer ele se esforçar. Ele não venceu o segundo turno, né? Foi o Onyx que perdeu. Entregaram pra ele, assim, disputou sozinho. Foi um capítulo triste, só que é aquilo. Hoje a gente vê que o governo Eduardo Leite ele é um governo que ele não diz a que veio em defesa do povo, né? Trabalhador sendo perseguido, né? Tem as principais estatais sendo privatizadas, né? O crime que aconteceu com a nossa energia elétrica também. Sim. Foi vendida a preço de banana a distribuição, né? E a Equatorial aí a gente vê o que é hoje. A gente né? Isso venta. Cai a luz. Isso é uma parada que eu tento não tecer comentário realmente de coisa que eu não entendo. Eu acho que, tipo assim, se eu não tenho o que agregar, né? Se eu não tenho a informação mesmo, eu não tenho o que agregar, talvez o meu comentário ele vai fazer mais mal do que bem, sabe? Tento me abster, tento ir buscar informação e tento me abster. Mas sobre esse lance de privatização, eu ouvi muita gente sempre falando que a saída de muita coisa é a privatização. Só que
Agora a gente tem uma provinha, né? Sim. A gente teve uma prova de que realmente não tá legal, não tem um motivo para se dar parabéns, na verdade. Então não teve uma melhora, o valor da conta, ela não diminuiu, o serviço ele não melhorou. Então realmente é um momento de se revisar. Até quem tem o ideal de direita, ninguém quer mudar a tua opinião, mas de que em relação a isso, a gente teve uma prova agora. Sim. Às vezes vale a pena pegar e não é possível que só pela teimosia a gente vai pegar e bater que pontos ruins eles são bons, sendo que a gente tá vendo que eles são ruins. E até pro pessoal que é de extrema direita e bate muito de frente com a China. Uhum. A nossa matriz energética, ela praticamente está entregue para empresas chinesas. Uhum. Né? Uhum. Eu quero que a nossa matriz energética ela seja brasileira. Seja nossa. Né? Seja nossa. A gente tenha a soberania pela nossa energia, porque nós somos um país riquíssimo, né? Seja a energia eólica, né? o sol, né? A gente pode ter energia solar, mas também a energia que vem das águas. Claro. Né? Então, foi entregue tudo, né? Praticamente para a China. Né? E aí, às vezes, o pessoal que é de direita, que bate, né, no socialismo, né? Vamos bater nisso também, vamos criar um projeto nacional. E aí tu colocou a questão do Eduardo Leite e do Brizola. Né? O Brizola era totalmente o antagonismo do Eduardo Leite, porque o Brizola, inclusive, ele foi perseguido pelo governo americano porque ele estatizou uma empresa. Né? Cara, de direita ou de esquerda, mano, vocês têm... Estados Unidos não é nosso amigo, não, cara. Não. Estados Unidos não é nosso amigo, não. Então, cara... A gente vai ter que encerrar o bate-papo, mas de verdade foi muito legal estar aqui conversando aqui. De verdade, obrigado pelo teu tempo aí, obrigado. Não, muito gente fina. Sempre assim. que nos chamar aí, nos convocar, a gente estará aqui. Pô, tamo junto. Eu quero, inclusive, que tu indique Eu quero que tu indique alguém que você gosta politicamente pra vir aqui bater um papo sobre política, sobre Estado, assim. Alguém que você goste e alguém da tua oposição. Eu gostaria que você fizesse essas duas recomendações pra nós, que a gente vai tentar entrar em contato e chamar aqui pros próximos programas. Só de Canoas ou pode... Não, pode ser. Eu não tenho dinheiro pra pagar o deslocamento pra vir pra cá, tá, gurizada? Mas, tipo assim, ó, se quiser... Tem um cara na Venezuela, mas agora ele tá nos Estados Unidos. Ali, que... não, essa é brincadeira. Não, mas eu acho que o deputado Matheus Gomes seria um cara bem interessante. Deputado Matheus Gomes, que é do Guaju, né? Não é o Matheus Gomes? Não. É o de Porto Alegre, né? Tá. O deputado Matheus Gomes. Zona Norte ali. Tá. É um cara do carnaval. Eu acho que seria bem interessante. Deputado Matheus Gomes, queremos você aqui. Vamos tentar entrar em contato. E da oposição, né? Eu acho que o Ayrton seria bem legal. O Ayrton Estar presente aí. Ayrton? Meu calvinho favorito. Queremos você aqui, hein? Porque... Vamos bater um papo eye to eye. Hoje eu faço um contraponto ao Ayrton em Canoas. Não porque eu não gosto do Ayrton. Enquanto pessoa, né, eu não tenho problema nenhum. O problema não é pessoal, o problema é político. Tu não vem querendo limpar a barra agora no final do programa agora. Tu não vem agora querendo... Não, o problema é político. Sim, é uma profissão, é uma coisa profissional e se tem contrapontos e tudo mais. Mas é interessante ouvir ele. Legal. Pra galera saber mais do teu trabalho, quem quiser te acompanhar na rede... Cebola Canoas no Facebook e Cebola Pessoal no Instagram. E estamos aí para gritar junto, que eu sempre digo, eu grito, a minha voz vai até uma parte. Agora, se a gente tiver uma galera gritando, a nossa voz vai bem longe. A voz vai mais longe. Vamos gritar junto aí. Tá certo. Eu quero, pra gente encerrar o programa, eu quero que tu indique um livro pra galera ler e uma música. Olha, um livro, assim, eu gosto, né, eu acho que, assim, é inicial para muita gente. Né? O Pequeno Príncipe é um livro, assim, muito interessante. É literatura, mas não é só literatura, né? Tem questões filosóficas também. Né? Teve um deputado que falou, né? Ele confundiu o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel. Vocês lembram desse episódio, né? Teve um deputado que falou sobre... Né, confundiu o Pequeno Príncipe, não sei o que, falou na tribuna. Né? E aí, isso aqui, pra ver, o cara não leu, né? Não sabe. E eu tenho um trabalho bem grande, assim, e
né, gosto da questão da parte da literatura. Nós organizamos a Feira do Livro do Bairro Fátima por 3 edições. Que legal. Né? E eu acho que a gente tem que estimular ao máximo que a galera leia o livro físico. Né? O celular ele é importante, Ele é importante, mas o livro físico ele é fundamental para a gente mudar a sociedade. Né? Eu concordo. Minha esposa está querendo muito fazer a gente comprar aquela Kindle, acho que é Kindle o nome, que é tipo o tabletzinho que ele é específico para leitura. Mas para mim ele perde, sabe? Aquele coisa, o cheiro de livro novo, ou até o livro que tu compra em sebo, no sebo, que eu perde. Adoro ali em frente, aquela rua, não é Rua da Ladeira, é ali na frente dos sindicatos bancários, quando a gente vai para a Assembleia, para o Palácio Piratini, sobe ali, tem uns 3, 4 sebos ali, volta e meia, eu dou uma passada e já pego um livro. Até porque é o seguinte, na enchente eu perdi 1000 livros em casa. Nossa, isso dá uma riqueza. E até tem um vídeo no Instagram, chorando lá. Só consegui salvar meus gatos. É importante. Mas os livros, eles... Nem tanto, não é tão importante para a última liderança do Santo Bem-Estar Animal, mas é importante. Sim. Não, aquela ali foi... Tá sem explicação até agora aquilo lá, né? Meio que colocaram panos quentes, né? Ninguém tá falando mais nada. Pois é, mas fica tranquilo que vai sair meu especial de comédia nesse canal que eu trago a questão de novo, tá? Até vou fazer um vídeo lá essa semana na frente do Bem-Estar Animal. Boa. Pergunta aí qual é que vai ser. Aí, a não ser que botaram a mulher no congelador figurativamente, né? Daí... deveria. Irmão, e uma música pra recomendar pra nós? Olha, em tempos assim que a gente vive de luta, de defesa da democracia, eu acho que Alegria, Caetano Veloso é uma música bem interessante. Assim. Show de bola, bueno demais. Muito obrigado pela tua presença aí, de verdade. Aí, uma honra estar aqui. Por favor, participem nos comentários aí, deixa nos comentários quem mais personalidades a gente tá. Hoje se inicia o podcast, inicia a série sobre Canoas, mas também personalidades gaúchas. Eu quero focar no nosso Rio Grande do Sul, tá? Então indique alguém, você conhece alguém que faz um trabalho, indica pra gente, comenta, curte, compartilha, me segue no Instagram também, @ogutulima, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e OnlyFans, daqui a pouquinho vamos estar lá também, se bobear que a gente tá precisando que a grana venha de algum lugar. E se você quiser ter a sua marca aqui no nosso programa, também, por favor, entre em contato com a gente pelo meu próprio Instagram, que a gente conversa e a gente pode ter a tua marca aqui, tá certo? Tamo junto, muito obrigado ao Estúdio Garras e muito obrigado à Sim Digital, que é parceira do Estúdio Garras aqui também. E é nóis, até o próximo programa. Tamo junto.